Amados pastores do Paraguai, uma saudação em nome de Deus. Quero primeiramente agradecer à equipe jurídica liderada pelo Dr. Itamar e comunicar de forma muito confidencial que já foram pagos os US$ 10.000 à direção no Vice-Ministério de Culto do Paraguai. E graças a isso foi conseguida a destituição da doutora Romina e sua equipe jurídica. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais uma bomba, mais uma pérola do universo assembleiano. Bom, eu vou ser o mais objetivo possível aqui para passar essas informações. Eu fui marcado aí no Instagram do Fuxico Gospel, onde um áudio que está sendo atribuído ao pastor Percy Fontoura, e por esses dias esteve no centro de um furacão, né? A gente noticiou aqui questões da faculdade e empreendimentos da Assembleia de Deus que foram bloqueados pela justiça, 50 milhões em dívidas e coisas dessa natureza, um verdadeiro pandemônio. E agora, um áudio está sendo atribuído ao pastor Percy Fontoura, não aqui no Brasil, mas em outro país, o que leva-nos a crer num escândalo internacional, e é esta matéria que a gente vai tentar solucionar aqui no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Amém? Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí é o nosso trabalho. Antes de mostrar o áudio que está sendo vinculado ao pastor Percy Fontoura, eu gostaria de trabalhar aqui as informações que chegaram para mim. Olha, são muitas informações. Aí o que é que eu fiz? Eu fui procurar a fonte dessas informações. Certo que isso está passando aí no Instagram do Fuxico Gospel, mas eu fui procurar a fonte, de onde partiu isso aí. Eu gosto sempre de fazer isso. Vocês podem ver aí nos meus vídeos que eu gosto de procurar a fonte da informação. Aqui no Fuxico Gospel está dizendo assim, ó, um áudio atribuído ao pastor brasileiro Percy Fontoura circula desde 3/11 na imprensa do Paraguai. Na gravação, a voz relata o pagamento de 10 mil ao vice-ministro de culto para destituir o então chefe da assessoria jurídica e destravar trâmites ligados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária, IEADM. Aí o que é que eu fiz? Essa matéria está nesse podcast aqui, certo? Eu fui lá no site do Fuxico Gospel, está por aqui a matéria. Eu procurei todas as informações aqui no Fuxico Gospel. E procurei também saber onde é que estava acontecendo isso. Encontrei aqui o site do Nanduti, né? É um site jornalístico lá do Paraguai, onde está falando sobre o áudio vazado, ok? Aqui, ó, pastor vangloria de ter pago 10 mil para destituir chefe do vice-ministério de louvor. Eu traduzi a página, tá certo? Traduzi também essa outra página aqui, que é o Velázquez, que está negando alegações de suborno ligados ao pastor brasileiro. Enquanto que a imprensa de lá está fazendo um alarde medonho sobre este áudio, então aqui o vice-ministro da Educação, né, ele está negando o envolvimento do pastor Percy Fontoura neste assunto.
Ele até gravou, aliás, ele entrou ao vivo, né? Eu vou passar essa informação aqui. Ele entrou ao vivo, desmentindo aí o envolvimento do pastor Percy Fontoura neste negócio. E ele ainda vai mais além, dizendo que o áudio foi produzido por inteligência artificial. Então, aqui para nós, eu vou mostrar um pouco da matéria para vocês, mas eu tô assim receioso. Por quê? Porque esse cidadão aqui, ele diz que o áudio foi produzido por inteligência artificial. É por isso que eu fui procurar, buscar a fonte da informação, irmão. A fonte da informação. E tá aqui, ó. Eu encontrei esta gravação, né? O tema aqui, ó, denúncia, que pastor havia pagado, tá em castelhano aqui, não é isso? Aqui, ó. Então, o que vocês viram lá no Fuxico Gospel partiu daqui. E o podcast é esse aqui, ó. Esse é o podcast, tá certo? É um vídeo que dura praticamente 4 horas. Não é nem um podcast, é um jornal. Desculpa eu ter dito podcast, né? É mania de chamar as coisas de podcast, mas isso aqui é um jornal. Então, aqui, ó, são 4 horas de programação. E nessas 4 horas, nesse horário aqui, o jornalista entrou com a matéria em questão, que é justamente este vídeo que a gente vai ver aqui agora. Tá entendendo? Eu fiz umas edições aqui no vídeo. Eu fiz umas edições e coloquei o tradutor aqui embaixo para que vocês possam ler, tá certo? Porque ele vai estar falando em espanhol e, logicamente, vai estar sendo traduzido aí simultaneamente, que eu fiz umas modificações no vídeo, tá bom? Aí ele entra com a matéria e vai soltar o áudio, que é o estupim deste escândalo todo, ok? Vamos lá? Vamos lá. Que yo creo que en cierta forma va a sacudir fuertemente al Ministerio de Educación y Ciencias y sobre todo al viceministerio de culto. Porque lo que tenemos y hemos cotejado con el equipo de investigación es un audio que vamos a pasar a explicarle. Van a escuchar ustedes en un ratito la voz de una persona que es un pastor brasileño. O sea, va a estar va a estar un audio en portugués que manda este pastor a un grupo cercano, confidencial, dicho sea de paso, porque menciona esa palabra, es confidencial lo que le estoy diciendo, donde él directamente confirma que pagaron $10,000 al viceministerio de culto. No sabemos quién recibe esto dentro del viceministerio de culto, para 2 cosas. Una, para la destitución de una funcionaria del MEC y todo su equipo jurídico. Y otra, para tener una certificación o una habilitación propia de lo que sería la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera, que en sus siglas es IEADM, son sus siglas. IAD. Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera. Este audio, van a escuchar ustedes, confirma en la voz de un pastor brasileño que se pagó $10,000 al viceministerio de culto para destituir a una persona y tener un favor en particular. Escuchen ustedes y les explicamos a continuación. Amados pastores do Paraguai, uma saudação em nome de Deus. Quero primeiramente agradecer à equipe jurídica liderada pelo Dr. Itamar e comunicar de forma muito confidencial que já foram pagos os $10,000 à direção no Vice-Ministério de Culto do Paraguai. E graças a isso foi conseguida a destituição da doutora Romina e sua equipe jurídica. Da mesma forma, foram destinados fundos aos nossos contatos nesse vice-ministério para solucionar e conseguir a revogação do parecer de aprovação dos estatutos sociais. Está sendo tratado lá no Paraguai. Vocês contam com nossa confiança e foi encarregado ao advogado Benites
organizar uma reunião com os pastores representantes Es la primera parte de esto que va a sacar el equipo de investigación porque hemos logrado constatar un elemento fundamental que menciona el audio. Se llegó a destituir a esta persona. O sea, él menciona que se pagó $10.000 para destituir a una persona de nombre Romina y a Bom, só para comentar aqui, para não deixar espaços vagos, a voz é praticamente do pastor Percy Fontoura. Vai haver um embate aí, porque o vice-ministro vai entrar ao vivo, ele ficou sabendo desta matéria aí, e ele entrou em contato com a rádio para entrar ao vivo para desmentir, dizendo que este áudio aí foi produzido por inteligência artificial. todo su equipo jurídico y también para poder avanzar con la aprobación de los estatutos de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera para establecerse acá en Paraguay. Acá lo grave es que si es tal cual estamos escuchando, porque ya logramos constatar de que hubo esta remoción de una funcionaria del MEC, ¿cuál es la garantía que de los procesos del viceministerio oculto respecto a las habilitaciones? Es decir, vos pagando más $10.000, $5.000 y hacen lo que quieren. Este es un llamado no solamente de atención y de alerta, sino de que se pueda diligenciar lo que se tenga que diligenciar a partir de ahora. ¿Es real que se pagaron $10.000 para destituir a una persona y para tener un favor en particular desde el viceministerio oculto? Nos gustaría tener la versión del No entiendo viceministro. muy bien. ¿Se paga por la autorización o se paga por destituir a una persona? Eso yo no estoy entendiendo Y tampoco. lo que yo entiendo es que por las dos cosas, que aparentemente, según lo que yo puedo resumir o concluir el audio, es que parte de la función de esta persona con su equipo jurídico era de ver los procesos de habilitación y aprobación de estatutos. Y evidentemente le quieren remover a esta persona para que pueda diligenciarse mejor el pedido que estaban solicitando. Es decir, al removerse a esta persona, logran avanzar con el pedido de aprobación de estatutos para consolidarse como institución, como iglesia o como ellos ¿Y cuál era querían. $10.000 para tirar alguém de uma função para colocar outra pessoa que agilize as questões desta Assembleia de Deus aí. É o que tá o menino está acabando de falar aí. Ele acabou de falar aí dizendo que esse dinheiro pago é justamente para agilizar situações que favoreçam, tá entendendo? A Assembleia de Deus aí, missionária, me parece que ela não tem registro, aí tem que ter algum registro, alguma coisa relacionada com isso. Vocês viram aí na fala do rapaz. Conveniente con la Romina. No No sé. sabría ¿Cómo se decirle. llama el viceministro de culto? Y siempre fue David David Velázquez. David Safer Velázquez. Hay que Safer. preguntar. Hay que hablar con él, preguntar. sí. Acá lo que se concluye es que se pagó $10.000 al viceministerio. Sí, Romina Villara se llama la funcionaria destituida. ¿Y por qué la destituyen? Y a pedido Bueno. de esta persona o de esta iglesia. Y qué Bueno. llamativo, ¿verdad? Pide la destitución de alguien. No sé si habrá sido quien trabó en algún momento capaz los papeles. Yo lo que puedo asumir es Y eso, luego ¿verdad? para la Que habilitación. habrá sido algún tipo de traba para que ellos puedan avanzar con esa aprobación, que Bueno. o evidentemente era algo que no se podía hacer por lo que se estaba solicitando, entonces dicen, vamos a sacar a la persona que nos está obstaculizando para la aprobación que estamos solicitando o estamos pidiendo. Pagamos $10.000 para que eso ocurra, se le destituye y coincidentemente se logra avanzar con el pedido de aprobación de los estatutos de esta iglesia. Tá vendo? Essa mulher que foi removida de suas funções está se entendendo que ela era um obstáculo para que a Assembleia de Deus ela alcançasse algum tipo de objetivo. É por isso que foi pago $10.000 para remover das funções, tá entendendo? Para que houvesse a aprovação de estatuto da igreja. Veja, rapaz. Tá vendo? Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera. David Velázquez sigue siendo, tiene dos viceministerios. Sí, de educación superior tengo entendido, Sí, ¿verdad? de culto. Y de culto. ¿Será que- Viceministro de Educación Superior, David Ahí Velázquez. él ¿Cómo le entra va, David? ahora. Buen día. Buen día, Carlos. Saludos para vos, Entró para la ahora. audiencia de Radio Yandutí, a tu disposición. Bueno, viceministro, ¿seguís ocupando los dos viceministerios?
Sí, estoy como encargado de despacho también en el Viceministerio de Culto, así es. O sea, sos viceministro de Educación Superior y encargado de despacho en el Viceministerio de Culto. Así es, Carlos, así es. Bueno, acá hoy me vienen los compañeros con un pastor y quiero que Ricardo Alderete te cuente detalles y encontremos una respuesta o que nos cuentes qué sabes de esto, por favor, viceministro. Te escucho atentamente, Carlos, cómo no. Sí, Ricky. qué tal, viceministro? Te saluda Ricardo Lerete. Hola, Llegamos Ricardo, a recibir, ¿cómo estás? viceministro, una denuncia y sobre todo un audio en el que se le escucha al pastor brasileño Percy Fontoura. ¿Oh, Y en ya? el audio él menciona que se llegó a pagar $10.000 al viceministerio de culto para poder, por un lado, sacar del medio o destituir a la funcionaria Romina Villagra y a un equipo jurídico, entiendo, según lo que menciona en el audio, y para que se pueda aprobar los estatutos, supuestamente, de la iglesia que él maneja o él lidera, que es la Iglesia Evangélica Oye, Asamblea Freddy. de Dios Misionera. ¿Qué hay de verdad sobre eso, viceministro? Ese audio es antiguo, Ricardo, y es un audio hecho con inteligencia artificial. Fue desmentido por el pastor Fontoura. Bom, ele está dizendo aí agora, já respondendo a pergunta do jornalista, o jornalista perguntou o que é verdade e o que é mentira nisso, ele está dizendo aí, olha, esse áudio que circula já faz um tempo e foi desmentido pelo pastor Percy Fontoura, mas foi desmentido aonde? Onde foi desmentido isso? Porque se isso é uma matéria de repercussão internacional, onde está o pastor Percy Fontoura falando, desmentindo isso aí? Hã? Porque até agora a gente não viu uma linha sequer, uma nota sequer do pastor Percy Fontoura explicando isso aí. Se isso aí já faz tempo que está correndo, tá entendendo? Lá no Paraguai, esse áudio, então por que a gente não tem um vídeo, uma nota de esclarecimento do pastor Percy Fontoura e da diretoria da Assembleia de Deus, dizendo, afirmando categoricamente, desmentindo este áudio aí? É que tem um ditado que diz que quem cala consente, não é? Não é um negócio estranho, irmão? É um negócio muito estranho. Resulta que la Iglesia Asamblea de Dios Misionera viene arrastrando una crisis desde más o menos el año 2022-23. Olha, Y en ese ir y venir de acusaciones mutuas y de intentos de arreglo y acercamiento entre las partes, tá vendo? Vem dizendo, essa igreja vem atravessando momentos difíceis desde 2023, tá entendendo? Olhe, é o áudio, aliás, é o vice-ministro que está dizendo aí que essa igreja está passando problemas dessa natureza, irmão. se hicieron varios comentarios, se hicieron circular audios apócrifos como ese, también documentos de dudosa, digamos, legalidad. Nosotros tenemos un expediente muy frondoso del caso de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera, Sim. pero los cambios que hicimos dentro de la Dirección General de Culto no tienen que ver específicamente con uno u otro caso. Ese audio, te digo, lo escuchamos ya hace un tiempo y ya fue desmentido por la propia Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera a través de un comunicado que nos remitieron en su momento. Ahora, entiendo que lo pueda desmentir el propio pastor, que es lo que haría cualquier persona a la que se le atribuye un audio de ese tipo. O sea, si se escucha un audio de Ricardo Lerete diciendo yo pagué $10.000, lo primero que voy a salir a decir es, no, ese no soy yo. ¿Hay otro elemento que me puedas brindar o que nos puedas brindar como para decir eso? Ele disse aí assim, se tem um áudio que está sendo vinculado a mim, então nada mais correto do que eu gravar um vídeo dizendo que este áudio não sou eu. Ele acabou de dizer aqui. Vocês viram? Vocês leram aqui? É só voltar o vídeo um pouquinho, irmão. Vocês vão ler. Ele falou algo interessante aqui. Hoje, por que não gravaram um vídeo de retratação dizendo que o áudio não é da pessoa que está sendo vinculada? Eso no es real, más que la declaración del propio pastor o la iglesia. Olha, Mira, tá vendo? ante la eventualidad, Ricardo, de que algo así pudiera haber ocurrido,
Yo mismo solicité la apertura de un expediente en Fiscalía Anticorrupción para ver si se aproximaban algunas evidencias sobre lo que se dice en el audio. Y hasta ahora nadie se acercó a declarar más que a nivel de comentarios. Es um caso muito complicado. Ele instaurou um inquérito para apurar essa corrupção, mas até agora ninguém falou nada. Ninguém falou nada, irmão. Acabo de explicar por teléfono. Además, todavía está en etapa de trámite judicial entre las partes. Pero en resumidas cuentas, Ricardo, se dijo, por ejemplo, que se había solicitado $10,000 para apartar a una profesional del caso. Sí. Sí. En un comentario anterior se había dicho que esa misma persona había recibido $10,000 para apurar y acelerar el trámite. O sea, las idas y venidas de comentarios en ese sentido fueron, creo yo, resultado de la puja interna que hay entre las dos partes que están en conflicto allí, o que estaban en conflicto, porque entiendo que están aproximándose a una solución. Pero, como te digo, hay un expediente inclusive abierto por mi propio pedido, no solamente en el mismo ministerio, sino, como te decía, en la Fiscalía, para ver si la gente que aproxima esos audios aproxima también evidencia más concreta. Porque, Ahora, viceministro, aquí hubo de todo. ¿se llegó a destituir a la señora Romina Villagra? ¿O a cambiar? Sí, pero no por esa razón. Hicimos cambios dentro de la Dirección General de Cultos para darle nueva dinámica a la dirección. Aí o jornalista está dizendo assim, mas vem cá, destituíram a mulher? Aí o vice-ministro está dizendo assim, sim, a gente destituiu, mas não por causa disso. Foi por causa da dinâmica. A gente queria uma dinâmica em relação ao culto e coisas dessa natureza. A gente não destituímos ela pelo que está sendo vinculado no áudio. Não, foi uma dinâmica que, rapaz, pra cima de mim, meu Deus do céu. É sério isso, é sério. Porque habíamos notado que había desgaste dentro del equipo principal. Sei. Entonces decidimos renovar cuadros, pero eso ya Renovar o hace quadro, un sei. tiempo. Estábamos esperando un decreto del Ejecutivo para terminar de confirmar los cambios que hicimos, pero no tienen Sí. que ver específicamente con este caso, sino con una dinámica que se había, Uma dinâmica. digamos, había tenido muy buen impulso al principio y que venía después manifestándose con algunos retrasos en la expedición o en la emisión de nuestros documentos, de los trámites más bien para poder... ¿Cuál Sí. era el cargo? Romina Villagra estaba en una dirección. No, ella era la jefa del departamento de asesoría legal dependiente de la dirección de gabinete. ¿Y cuándo se le cambia a ella? La fecha no recuerdo, pero fue hace unos días atrás. cada que pregunta hicimos que todos está los cambios, haciendo, rapaz. Ricardo, desde la dirección general, la siguiente dirección que es del registro de culto, la dirección, un departamento de trámites internos nuestro también, y la del departamento de asesoría jurídica. No se pagó $10,000 para esa destitución. No, para nada. Y como te digo, hay un expediente abierto en la propia Fiscalía Anticorrupción por mi pedido. De hecho, me acerqué personalmente a pedir en la Fiscalía que se abra el expediente. Y esta iglesia, Asamblea de Dios Misionera, ¿tiene aprobado ya sus estatutos o la demás documentación requerida? A ver, la iglesia está en el Paraguay desde el año 1973. Tiene sus estatutos aprobados, tiene personería jurídica en el país, pero en este impasse en el cual se encuentran, donde han judicializado inclusive varias cuestiones, los trámites administrativos dentro del ministerio están parados. Es decir, estamos esperando nosotros a que en el juzgado se resuelvan todos los incidentes y procesos que tienen lugar allí, para nosotros después expedirnos con respecto a distintos tipos de trámites que se hacen allí. Resulta que se pidió una reforma de los estatutos, pero esa reforma paró dentro de nuestro viceministerio a la espera de los trámites judiciales o de la resolución de los casos judiciales que están allí. Entonces no hay, en este momento en realidad, no hay un movimiento de documentación de la iglesia, como te decía Ricardo, esperando a que las autoridades judiciales se expidan sobre el caso.
Pero, a ver, ayúdame a entender, viceministro. Hay una iglesia o una congregación Asamblea de Dios que no es la misma que Asamblea de Dios Misionera, ¿verdad? Hay un conflicto ahí en ese sentido. Son dos distintas. No, Asamblea de Dios es una antigua iglesia estadounidense. Sí. La Asamblea de Dios Misionera es una iglesia cuya matriz se encuentra en el estado de Paraná, en el Brasil. Y esta iglesia Asamblea de Dios Misionera es la que todavía no tiene aprobación. Es la que tiene los trámites parados a la espera de la comunicación final de todas las decisiones judiciales. Hubo amparos, hubo demandas entre ambas partes. Pero acercando hacia una solución. Sí, dijiste que estabas desde el 73 acá. Desde el 73 a esta fecha no tiene ninguna documentación. Sí, no, tiene todo. Como te decía, tiene personalidad jurídica. Lo que pasa es que pidieron reforma estatutaria. No sé si me explico. El trámite es así. Ellos están acá desde el año 73, tienen decreto de personalidad jurídica y tienen estatutos. En el año 2023, si mal no recuerdo, no estoy en oficina ahora, estoy en Santaní, por eso puedo no ser exacto con la fecha, pero solicitaron reforma de estatutos. Es también un procedimiento usual dentro de las iglesias, ¿verdad? Van cambiando, actualizando sus estatutos. Pidieron reforma estatutaria, pero esa reforma fue disputada, digamos, judicialmente. Entonces, a la espera, como te decía, de que esos trámites judiciales concluyan, los trámites administrativos dentro del ministerio están parados. Ahora, la reforma de los estatutos se aprueba en el Ministerio del Interior, pero pasa por el Viceministerio de Culto para analizar si los estatutos se ajustan a las disposiciones legales que tenemos en ese campo. Por eso el trámite se detuvo en nuestras oficinas. O sea, el cambio de estatuto era lo que estaba pendiente. Viceministro, vos rechazás cualquier pago, pero tampoco hay que descartar resultado de alguna investigación que sigue vigente. Claro, es decir, yo descarto cualquier tipo de pago, por lo menos así, que se nos haya acercado a nosotros. Lo que pasa es que antes de este audio también circuló otro, y a raíz del anterior nosotros inclusive solicitamos la apertura de un proceso en la Fiscalía. Pero nadie se acerca hasta ahora con evidencia concreta más que estos comentarios a decir que en tal lugar, en tal fecha hizo entrega de tal monto a alguien. Correcto, vamos a seguir hablando. En una de esas tenés tiempo para venir a visitarnos, viceministro. Sería lindo hablar de este y de otros temas que tienen que ver con esta parte de la cartera de educación. Gracias y muy amable. A tu disposición, Carlos. Ricardo, también saludos y a la audiencia de la red. Adiós, hasta luego. Viceministro de Educación, David Velázquez, compartiendo con nosotros esta mañana. Vejam bem, eu fui buscar as fontes de informação, inclusive aqui, deixa eu colocar aqui, me parece que é aqui. Opa, aqui. Aqui tem uma... Deixa eu ver... Pronto. Neste vídeo ele foi convidado para chegar no podcast. Tá entendendo? Para relatar. E me parece que as informações que ele colocou não convenceram o jornalista, ok? As informações não convenceram o jornalista e ele teve que chegar lá para dar informações ao vivo. Ele me parece que ele foi... essa matéria aqui é de um dia atrás, tá certo? Ele foi lá neste programa para dar esclarecimento ao vivo, porque as informações que ele passou, irmãos, não surtiu efeito. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Me parece que está aqui, deixa eu ver. A informação que ele passou está por aqui. Pronto. Essa informação aqui, ele é ao vivo, ok? Deixa eu só traduzir a página aqui, traduzir. Pronto, tá aqui, ó. Vice-ministro de Assuntos Religiosos nega pagamento de 10 mil por pastor brasileiro em troca de favores. O vice-ministro da Educação Superior e chefe interino de vice-ministério de Assuntos Religiosos, Davi Velázquez, negou categoricamente que um pastor brasileiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Missionário, né,
tenha pago $10.000 para garantir a demissão de uma funcionária do Ministério de Educação e Cultura, MEC, e obter favores para a sua congregação. Ele também informou que solicitou a abertura de um inquérito junto à Procuradoria para investigar o caso e obter provas, mas ainda não recebeu resposta. Então, esse vídeo aqui é recente, ok? Esse vídeo aqui é recente, ó, 11 horas atrás, tá aqui, ó, 11 horas atrás. Ou seja, na matéria aqui que a gente acabou de postar, ele falou, entrou ao vivo no jornal e começou a falar, ok? Ele entrou ao vivo no jornal e começou a falar, mas depois ele entrou em contato com a emissora para ser entrevistado 11 horas depois dele dar a publicação que a gente viu aqui na íntegra no vídeo. Então, assim, é um negócio muito estranho, tem muitas pontas soltas rolando por aí, a gente vai estar apurando essa situação, porque se isso se confirmar de fato, né, porque até agora não houve retratação, nenhum vídeo do pastor Pessi Fontoura falando alguma coisa, se é a voz dele ou se não é, desmentindo ou confirmando, não tem nada. Quem cala consente. Então a gente vai esperar o desenrolar, o desdobramento disso tudo para ter um posicionamento melhor. Beleza? Agora eu vou querer a sua opinião sobre o que você achou disso tudo. Né? A gente já fez matérias aqui relacionadas com o pastor Pessi Fontoura e o escândalo que teve dos 50 milhões, não é isso? Bloqueados pela justiça. E agora aparece essa bomba aí, com mais outra pérola assembleiana, e eu gostaria da sua opinião, o que é que você acha, o que é que você pensa disso tudo, comenta aí nos comentários, deixe sua opinião, ok? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.